Hoje nós começamos um novo estudo sobre o Advento. O Advento é um momento onde que nós fazemos reflexões para percebermos realmente o real sentido do Natal. O Natal que vem trazer para nós a presença de Deus neste mundo. E então, Natal é essa celebração não só para a vida cristã, né? Como tem uma canção que diz, então é Natal, a festa cristã. Na verdade, o Natal é uma demonstração do amor de Deus para com toda a humanidade, e não especificamente com uma religião. A presença de Deus neste mundo transcende a toda a instituição religiosa, porque o Natal nos fala realmente desta percepção do amor de Deus ao mundo para que este mundo seja transformado. Então, Advento, a palavra Advento tem como sentido aquilo que chega, ou chegada, aquilo que começa ou está se instituindo. A partir do momento que Cristo veio a este mundo, se institui um novo começo, uma nova forma da humanidade ser e se perceber em Cristo Jesus. Também a palavra advento tem como conotação dar uma tarefa. Então, podemos dizer assim que Jesus vem cumprir a tarefa do resgate, da salvação da humanidade. Então, na verdade, podemos dizer assim que Natal é um chamado a nos voltarmos realmente para Deus, né? Para que os nossos corações, nós temos dado muita ênfase nessa expressão, para que os nossos corações sejam calibrados pelo amor ágape de Deus, e os nossos corações, a partir deste calibrar com o amor ágape, o nosso coração seja totalmente transformado, deixe de ser, como diz Ezequiel, um coração de pedra, e passamos a ter um coração mais sensível ao Senhor. Então nós queremos trazer essa ideia. Muitas vezes nós estamos tendo a ideia do Natal, e principalmente nesses dias, onde nós temos as luzes, nós temos a manjedoura, nós temos a figura da manjedoura, do menininho num berço simplesinho ali, tudo, né? Agora, nós podemos dizer que seria como se você pegasse uma história e começasse a ler do meio para o fim. Se nós fizermos isso, nós não vamos entender o princípio da história, né? Então, hoje, para muitos de nós, o Natal ele deixou de ter o real sentido para ter um outro sentido, talvez de festa, de confraternização, mas nós deixamos de ter a grande percepção do porquê do Natal. Então, eu quero ler com você no livro de Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo de número 1, diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E aí então vem no versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então o Senhor refletiu de haver feito o homem sobre a face da terra, e pesou-lhe em seu coração.
E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque eu refleti de haver feito o homem. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Na versão transformadora, esse versículo número 5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado o ser humano sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o coração de Deus. Então, antes de nós entrarmos na ideia da manjedoura, daquela história dos pastores, da manifestação dos anjos, do anjo vindo anunciar a Maria, tudo isso aí é realmente importante para nós entendermos o Natal. Mas há uma história antes disso. E a história é de que o coração de Deus estava tremendamente entristecido. O coração de Deus estava realmente profundamente, vamos dizer assim, entristecido com a situação do ser humano, porque Deus havia criado, Deus havia já proporcionado tudo aquilo que era necessário, mas aí já temos o começo ali com Adão e Eva, que mesmo no paraíso eles se deixam levar pelo inimigo, pela voz do inimigo, e aí então eles de certa maneira traem o coração de Deus, e isso já começa a entristecer o coração de Deus. E agora Deus vai fazendo e dando oportunidades para o ser humano, e agora chegamos em Gênesis 16, aonde realmente diz aqui no versículo 6, o versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal os desígnios do coração. Não é que houve uma certa maldade, mas o coração se torna realmente todo o desígnio do coração. Todo o desígnio do coração se torna mal. Então, o que nos chama a atenção é que Noé achou graça. Nós podemos dizer que Deus então tem um começo com Adão, depois nós temos um começo com Noé. A partir do dilúvio, Deus começa através de Noé realmente todo o seu projeto. E aí então esse projeto vai chegar até em Jesus Cristo. E aí então nós podemos ver, né, que no caso Noé acha graça aos olhos do Senhor. Em Romanos 5:20, Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, mesmo neste momento aqui, onde a maldade está se multiplicando, nós temos que entender que há uma manifestação da graça de Deus para as nossas vidas. O coração de Deus que estava entristecido, mas essa tristeza não foi suficiente para que ele pudesse deixar de manifestar sua graça. Então nós vemos que Noé, ele encontra a graça de Deus. Ele não era merecedor, mas de certa forma Noé, ele se volta para Deus, mesmo vivendo no mundo mau, mesmo vivendo num mundo totalmente corrompido. Nós vemos que o propósito de Deus é uma restauração completa do ser humano. Em Apocalipse, no capítulo 5, verso 10, diz: e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Então, Natal fala sobre isso. Não é apenas uma festa, mas é uma reconstrução do caráter, do coração, da mente humana, para que agora possa se voltar para Deus numa espiritualidade genuína e saudável. Derek Kidner, no seu comentário sobre Gênesis,
ele fala então como que estava naquela época. Primeira coisa, né, fala assim, multiplicou-se os filhos do homem. Podemos então entender uma explosão populacional. A população cresceu de maneira extrema, né? Isso está lá no versículo 1 do capítulo 6. Além disso, também Kidner, baseado no texto, fala que houve perversão sexual, né? E depois uma atividade do mal, do inimigo, de proporções cósmicas. E, além disso, a maldade do próprio coração do ser humano. Então, perceba, o Kidner, ele fala assim, não, tem uma ação do mal, do maligno, mas o próprio coração do ser humano se tornou mal. E é então uma corrupção e violência de uma maneira generalizada. Então é neste momento que a graça de Deus se manifesta. Então, se nós olharmos para hoje, o Natal, nesses dias, temos também uma explosão populacional, somos mais de 8 bilhões de pessoas neste mundo, a perversão sexual, atividades do inimigo, o coração do ser humano cada vez mais com os desígnios malignos e a corrupção e violência de uma maneira generalizada. É neste momento que Deus manifestou a graça para Noé. O Natal é Deus manifestando graça para nós nesses dias. Então, o presépio e a figura daquele menininho ali é apenas a continuação da história do amor de Deus. Porque Natal é o resgate do plano original de Deus. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. E como o ser humano se distanciou dessa adoração, desse propósito maior de estar na presença do Senhor, então Deus vem, através de Cristo Jesus, restaurar. Por isso Jesus, quando já no seu ministério, falando com a mulher samaritana, ele diz, olha, vai chegar um momento que não é nem neste monte, nem naquele, porque o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, o Natal é esta restauração dos genuínos adoradores. Natal não é apenas uma festa, Natal não é apenas uma lembrança, não é apenas um momento de paz, mas é o momento do resgate de Deus para com a vida do ser humano. Para que Deus, em Cristo Jesus, nos fizesse agradável a Ele mesmo. Nós estávamos assim como no tempo de Noé. Até Jesus falando, olha, no tempo de Noé, casavam, se davam em casamento, fazer isso, fazer aquilo, fazer tantas coisas. O problema não está em fazer tantas coisas assim. Não tem problema casar, não tem problema nisso, não tem problema aquilo. O problema é deixar de olhar para Deus. Por isso, nós vivemos também, podemos dizer, nesses tempos de Noé. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 2, Paulo, falando a Timóteo, diz, porque haverá homens amantes de si mesmos. A palavra aqui, amantes de si mesmo, a palavra philanthros, no grego, tem a ideia de egoístas, aqueles que buscam apenas os seus próprios interesses. Então nós vemos aqui que o amor humano, ele somente pode ser equilibrado através do amor de Deus. E então nós temos o amor para com Deus, amar a Deus, e aí então nós podemos amar a nós mesmos, e aí então podemos amar o nosso próximo. Mas primeiramente é amor para com Deus, amor para consigo mesmo e depois amor para com o próximo. Hoje nós temos sido desafiados, principalmente nesses momentos aí, nessas ideias de autoajuda, que você tem que amar a si mesmo. Mas não adianta amar a si mesmo se você não tiver primeiro o amor para com Deus. Amor para com Deus, amor para consigo mesmo e aí então amor para com as outras pessoas. Jesus não é apenas aquele bebezinho na manjedoura, ele é a prova
real do amor de Deus para com as pessoas. É a prova real de que Deus amou este mundo de tal maneira. E podemos dizer assim que a morte, o nascimento, a morte e ressurreição de Jesus e também a ascensão é prova de que Deus continua amando este mundo. Muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas se Deus amasse o mundo, por que o mundo estaria assim? O mundo está assim porque o desígnio dos corações humanos é intensamente maligno, é intensamente mau. E é por isso que o Natal é para uma restauração deste coração. Parece ser aqui, né, o texto de Gênesis, uma revelação da realidade. Se nós não entendermos o contexto da história, o Natal perderá todo o sentido. Então, eu creio que nesses dias, realmente o Natal, mesmo na igreja, para os religiosos, tem perdido essa conotação, porque nós não entendemos que antes estávamos mortos em delitos e pecados, que antes nós éramos inimigos de Deus, que antes nós estávamos sobre a ira de Deus, mas que agora fomos alcançados. Nós temos que ter consciência de que realmente Jesus é Deus e que nós devemos adorá-lo. Então, o Natal é Deus vindo ao nosso encontro através de Jesus. E aí, então, queridos, nós vamos perceber a existência de Deus realmente neste mundo. Deus não abandonou o mundo não está à mercê da sorte. Nós vamos reconhecer que este Deus que existe, é real, ele tem autoridade. Deus, ele é grandioso e ele fará aquilo que ele disse que fará. Então, se ele diz que haverá um momento de restauração para toda a humanidade, para os corações, então isso acontecerá. Este é o amor de Deus para conosco. E qual que é a importância de nós entendermos este amor de Deus para conosco? É a importância de que no amor de Deus nós encontramos sentido para a nossa vida. Há muitos que buscam sentido para a vida, mas então ele busca aqui e acolá. Mas se nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, então o Natal fala assim: o sentido da vida é nós retornarmos para a presença do Pai Celestial através de Cristo Jesus e na força do Espírito Santo. O retorno para Deus, encontrarmos realmente em Deus a alegria, a paz, a satisfação que em nenhum outro lugar nós poderemos ter. Então, Natal é essa manifestação do amor de Deus. Só que, se nós não entendermos a história do Natal, desde Gênesis até os Evangelhos, aquilo que Deus intentou fazer, nós vamos nos perder. E aí, então, o Natal, ele vai ter uma outra conotação. Como eu disse, talvez só uma festa familiar, de reunião familiar. Então, nós temos que tomar cuidado para que o amor de Deus seja e tenha a primazia nos nossos corações. Porque, segundo o pastor Smith, há amores rivais. O mundo tenta trazer certos tipos de amores para nós. Tenta nos encantar com certas coisas, nos atrair com certas coisas. Mas nós precisamos estar nos voltando realmente para o amor de Deus. E entender que nós quebramos os limites do amor de Deus. Nós quebramos o princípio do projeto de Deus. E agora nós precisamos retornar para Deus. Na tradução King James, Lucas capítulo 2, versículo 14 diz: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem sua graça. Eu gosto dessa tradução, porque glória a Deus nas mais altas alturas dos céus e paz na terra para as pessoas que recebem sua graça.
Então, realmente nós vamos ter esta paz, a paz que excede a toda compreensão, quando nós recebemos a graça de Deus. E quando nós lemos ali o Evangelho de João, nós percebemos que Jesus é a manifestação da graça e da verdade de Deus que toma forma e vem ao encontro do ser humano. Na tradução da Bíblia Viva diz: glória a Deus nas maiores alturas, cantavam eles, e paz na terra para todos aqueles que o agradam. Então, Natal é um desafio para que nós nos voltemos para Deus e que nós venhamos receber sua graça, como diz a tradução King James, ou como diz a Bíblia Viva, para que nós nos tornemos agradáveis a Deus através de Cristo Jesus. Por isso, Natal é uma transformação realmente do nosso coração. O coração que era os desígnios continuamente maus passam agora a ter um novo tesouro dentro de si. Paulo fala: nós somos um vaso de barro, mas nós temos um tesouro dentro de nós. Porque ali em Mateus capítulo 6, versículo 21 diz: pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, nós valorizamos, realmente aquilo que nós amamos. E o que nós valorizamos vai realmente revelar aquilo que somos. Se nós somos cristãos, se nós entendemos o sentido do Natal, nós vamos nos voltar para Deus. Independente da festa em si, nós trazemos Jesus não para uma manjedoura, não apenas para uma árvore de Natal, não para apenas uma ceia de Natal, mas nós trazemos o Senhor para dentro das nossas vidas, para dentro do nosso coração. E como eu disse, o princípio é amar a Deus, amar a si mesmo e depois amar o próximo. O amor próprio, sem Deus, diz um autor, é escravizador e modelador de uma vida vazia e sem sentido. Eu quero repetir isso para você. O amor próprio, sem Deus, ele escraviza, ele modela uma vida vazia e sem sentido. Por isso, Natal é amor de Deus para conosco, mas é o nosso amor para com Deus que torna este Natal realmente completo. O amor de Deus deve, então, reger todas as áreas das nossas vidas. Como nós fomos criados para amarmos a Deus, se nós não amarmos ao Senhor, nós estaremos perdidos realmente nos nossos próprios devaneios. Nós precisamos entender que nesse advento, nessa preparação para o Natal, nós possamos estar percebendo que Jesus veio para que não vivamos mais para nós mesmos, mas para que nós vivamos para Deus. Vivamos inteiramente para o agrado do Senhor. E a partir do momento que eu vivo para Deus, que eu começo a viver a vida abundante, é uma vida real e significativa, uma vida com propósito, uma vida com realização, uma vida com amor, realmente é que faz toda a diferença. Eu quero ler uma citação de Agostinho de Hipona. Agostinho, ele foi um dos pais da igreja, e toda a nossa teologia, a teologia protestante, podemos dizer evangélica em si, tem como princípio, a base teológica é a base de Agostinho de Hipona. E ele então chega num certo momento, ele vai falar sobre o amor de Deus, ele diz assim: ama e faz o que quiseres. Ama e faz o que quiseres. Lógico que eu tenho que entender
que este ama é o amor calibrado pelo amor ágape de Deus. Não é nosso amor, mas é o amor de Deus em nós. E se esse amor de Deus estiver em nós, como Paulo diz em Romanos capítulo 5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, então diz assim: ama e faz o que quiseres. E aí então ele diz: de uma vez por toda, uma pequena regra é exigida de ti: ama e faz o que deseja. Por quê? Porque se você realmente tiver o amor ágape, o que você fizer e o que você desejar é pela inspiração de Deus. E aí então ele diz: se tu manteres o silêncio, faz isso por amor. Se gritas, faz-lo por amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se evitar punir, faz isso por amor. Então, realmente, Agostinho de Hipona diz: tudo o que nós fizermos, se tivermos dentro de nós o calibrar do amor ágape, então tudo que nós fizermos vai realmente ser em amor, por amor, na inspiração do amor de Deus. E isso vai fazer diferença. Isto é o Natal, né? Porque muitas vezes nós deixamos de perceber isso. O mundo, ele foi projetado, quer nós gostemos ou não, quer nós acreditemos ou não, mas o mundo foi projetado para ter o amor de Deus como centro do mundo, como centro das vidas, como centro da família. E quando isto não acontece, o que deveria funcionar não funciona. É por isso que existem as tragédias. É por isso que existe a maldade, né? Então, eu preciso realmente estar atento para este momento do advento. Começar a refletir sobre o Natal, que desde Gênesis, por causa da corrupção da raça humana, Deus foi manifestando a sua misericórdia, ou seja, não dando ao ser humano aquilo que ele merecia, mas agora em Cristo Jesus ele manifesta o grande amor dele para conosco. O que Deus está fazendo? Deus está nos chamando para estarmos vivendo em novidade de vida. Lembre-se, no início o coração de Deus estava ferido, mas Deus criou por amor o ser humano e esse lhe virou as costas. O ser humano traiu o amor de Deus, colocou o seu amor em si mesmo, nas coisas, e pensou que poderia viver sem Deus neste mundo. Por isso Jeremias fala duas coisas: dois males cometeu o meu povo. Primeiro, eles me deixaram, e segundo, construíram ou cavaram para si cisternas rotas. Então, Natal é nós voltarmos para a fonte que é o próprio Deus. É nós nos voltarmos para o Senhor, para que os desígnios do nosso coração sejam transformados. Se os desígnios do nosso coração são transformados, a nossa vida é transformada, a vida da nossa família é transformada, a vida da nossa comunidade é transformada. Mas para isso, Deus precisa estar no centro. Deus precisa estar acima de todas as coisas. Nós precisamos entender que Jesus nasceu e veio a este mundo para que pudéssemos aprender a caminhar de maneira adequada para com Deus. E aí então nós vamos viver a vida abundante. Vamos dizer assim, que imagine que você está num carro e esse carro está desenvolvendo uma certa velocidade e aí então você percebe que o freio está falhando. Imagine você tentar abrir a porta do carro e pôr o pé no chão para tentar parar o carro. É impossível. Nós não somos como os Flintstones, que pegava ali e o carro era movido pelas próprias pernas
e freado, né, com os próprios pés. Então, o mundo está nesse carro desgovernado e não há como parar. Mas então Deus vem e com todos os apetrechos da graça, Ele faz com que este carro, né, imagine, talvez lançou alguma coisa que fez com que este carro parasse, mas de uma forma ou de outra, a graça nos alcançou e fez aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Isto é Natal. E que você, já desde este primeiro domingo, você possa se preparar para que realmente você possa fazer um Natal feliz. Não só desejar o Natal feliz, mas viver um Natal feliz em Cristo Jesus. Senhor, obrigado por este momento e por podermos, Senhor, entender que desde o início o Senhor já pensava em nós com amor e o Natal é a revelação deste amor. Que possamos viver, Senhor, nesta dimensão do Natal em todos os momentos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.